Leitura é do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1. Apenas 2 versículos, versículo 32 e 33. Nós vamos fazer essa leitura na tradução contemporânea, a mensagem. Diz assim a palavra de Deus: Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Nós estamos aqui diante do texto em que o anjo aparece a Maria, anunciando a ela que ela daria a luz ao menino Jesus. Nós estamos aí chegando ao final do Advento, hoje é o 4º domingo do Advento, entrando então já no dia de Natal. Próximo dia 25 celebraremos o Natal. Que imagem nós fazemos do Natal? O que é o Natal para nós hoje? Qual é o significado para a gente do Natal? Já parou para pensar sobre isso, né? Todo ano, nessa época, quem trabalha no comércio, né, tem aquela velha frase, né? E lá vou eu trabalhar até mais tarde de novo, né? Porque o comércio fica aberto até mais tarde, né? As empresas, quem trabalha nas empresas se movimenta para celebrações de final de ano. O pessoal faz amigo secreto, faz confraternização de Natal, né? Aquela movimentação. As crianças estão chegando no final, já passaram aí o final do ano escolar, né? Já estão aí na expectativa dos presentes, né? Aliás, o que a troca de presentes tem a ver com o nascimento de Jesus, né? Qual é a relação que a gente faz disso tudo, dessa festa toda que virou o Natal nos dias de hoje? Quando nós celebramos o Natal, a quem nós celebramos? A quem nós estamos celebrando? O Evangelho de Lucas que nós lemos, ele foi um dos últimos textos do Evangelho a ser escrito, e foi escrito para os cristãos do primeiro século, inseridos numa cultura grega, uma cultura diferente da cultura judaica. O relato que nós temos aqui em nossas mãos é o relato do nascimento de Jesus, da anunciação do nascimento de Jesus. O anjo aparece a Maria e ela ali reage de maneiras diferentes, né? Ao ler o texto, a gente percebe que Maria, no primeiro momento, está assustada, há um certo temor. Depois há uma palavra de esperança, uma palavra de confiança naquilo que o anjo estava dizendo para ela. Há ali uma menção ao trono de Davi. Esta menção ao trono de Davi faz referência à descendência do maior rei que Israel já conheceu. Então, de repente, aquela mulher do interior de Israel, solteira, noiva, vê-se grávida, descendente do maior rei, da linhagem do maior rei de Israel, Davi. E aí nós vamos enxergar na imagem que se constrói, uma imagem muito parecida com a de muitos brasileiros no dia de hoje, nos nossos dias. Vivem à margem da sociedade, é desprezada. José pensa em deixá-la, mas permanece alertado pelo anjo. Há ali, quem sabe, uma certa rejeição por parte da cidade aonde ela está. Aliás, alguns comentaristas vão dizer que eles não conseguem lugar em Belém, em nenhuma hospedaria, não só porque estivesse cheio, mas principalmente porque a história do relato da gravidez dela já havia chegado em Belém. Então, há todo um contexto por trás do nascimento deste Jesus, a quem nós celebramos no dia de hoje. E eu tenho 3 imagens que eu quero tirar do texto que nós lemos, que eu quero dividir com vocês hoje, para nós pensarmos um pouco a respeito do Natal. A primeira imagem é a imagem do Filho. Ele será grande, será chamado Filho
do Altíssimo. Quem é o teu pai? O que ele te ensinou? Talvez nos dias de hoje a gente não ouça tanto mais essa frase, né? Mas antigamente a gente ouvia mais. Ô menino, quem é o teu pai? De que família que você é? Né? Quem é que te criou? Quem é que te ensinou a ser assim? Jesus é o Filho do Altíssimo. Este é o Pai de Jesus, deste menino que foi gerado. É Ele quem dá ali a vida por meio de Maria ao seu Filho, o Filho Jesus. E ser filho é ser obediente ao Pai. A grandeza de um filho reside na obediência dele aos pais. Não à toa, o único mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os seus dias na terra. O único mandamento com promessa. A grandeza do filho reside na obediência ao pai. E aí nós temos nos dias de hoje um contraste interessante, que é o contraste entre a independência dos filhos em relação aos pais e também das relações dos pais com os filhos. Nós vivemos tempos em que a imensa maioria dos filhos já se julgam, desde a mais tenra idade, completamente independentes dos pais, porque sabem manusear eletrônicos, porque têm acesso a informações, porque têm círculos de amizade nas escolas, nas igrejas, nas redes sociais, porque têm redes de relacionamentos. Então se julgam independentes em relação aos pais. Por outro lado, os pais dão esta independência aos filhos, ao abrir mão da educação deles, ao dizer assim: não, a escola se encarrega de ensinar, a igreja se encarrega de ensinar, a vida se encarrega de ensinar, quando na verdade é responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe. E aí a gente tem um contraste com a família onde Jesus nasce, porque embora os textos bíblicos não nos indiquem o que aconteceu da fuga do Egito, da volta do Egito, até a idade em que Jesus é apresentado no templo, tudo nos leva a crer que Jesus foi criado como toda criança naquele período em Israel, debaixo dos cuidados da mãe e dos ensinos do pai. Havia ali, por parte de José, um desprendimento em ensinar a Jesus a lei, porque a gente passa pela nossa cabeça que, pelo fato de Jesus ser filho de Deus, ele talvez já viesse, nos arquivos dele, já pré-formatados, todo o conhecimento, mas não. Ele veio como um homem, como um ser humano, como cada um de nós, para nos mostrar que é possível viver a vontade do Pai. E ele aprendeu a lei como cada um de nós. Por isso que aos 12 anos ele é levado ao templo para ser examinado, para ver se ele pode ser um adulto a partir dali. Quem é o teu pai? Quem são os teus pais? O que eles te ensinaram? A obediência de Jesus nos mostra que o pai dele é o Altíssimo, conforme a promessa do anjo. Assumir-se filho de Deus é reconhecer que há um menino dentro de nós, que precisa crescer e desenvolver-se como um novo homem e uma nova mulher no reino de Deus. A segunda imagem que eu quero trazer para nós nesta noite é a imagem do trono. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. O trono significa, em primeira instância, poder, mas há sobre ele
o peso da responsabilidade. Assumir o trono significa assumir o poder. E aí a gente talvez tenha perdido um pouco a dimensão deste poder, porque nós vivemos uma república federativa debaixo de um sistema representativo de coalizão. E aí talvez a gente tenha perdido um pouco essa dimensão do que é ter poder nas mãos. Quem viveu os anos da ditadura sabe muito bem o que é alguém ter o poder nas mãos. Governar por decreto, governar por imposição, fazer valer a sua vontade. E aí o contraste que nós temos é que Jesus, que assume este trono, não governa por imposição, mas Ele é o único capaz de assumir o trono com justiça e paz. E aí nós olhamos para os governantes dos nossos dias e nós vemos a luta que eles têm para se manter no poder. Não apenas no nosso país, não estamos falando apenas dos planos de poder de partido A ou partido B, mas também fora do nosso país, como as ditaduras e os planos de perpetuação de poder vão se reproduzindo nas culturas, sejam elas tribais, sejam elas democráticas, porque querem poder, ter o poder na mão. Aliás, é interessante, porque esta mesma relação e essa mesma estrutura se repete na nossa vida. Quando a gente tem poder sobre alguém, como a gente age? Quando você pode mandar em alguém, como você manda? Quando você tem pessoas no seu trabalho, na sua casa, que estão debaixo da sua responsabilidade, portanto você tem poder sobre elas, como você age? Como é o poder nas suas mãos? Como é que a gente trata as pessoas quando nós temos este poder nas mãos? O poder que vem do trono de Jesus não é um poder que nos prende, não é um poder que oprime, não é um poder que se impõe sobre os outros, mas é o poder que nós cantamos, capaz de transformar o nosso ser. E a prova viva disso é a minha vida e a sua vida. É o poder que nos liberta da morte eterna para a vida eterna. O poder que vem do trono de Jesus é um poder libertador, não é um poder que aprisiona. A terceira imagem que eu quero trazer para nós nesta noite é a imagem do reinado. Se há trono, há reinado. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. O estabelecimento de um reinado infinito, a consumação dos tempos já se iniciou. Quando Jesus nasceu, quando esta promessa feita a Maria foi feita, a partir dali, iniciou-se a consumação dos tempos. A gente costuma pensar na volta de Cristo e na vinda do reino de Deus sempre como algo futuro, como algo que acontecerá. No entanto, ele não acontecerá, ele já está acontecendo, agora, hoje, nesse minuto, neste segundo. Nós, testemunhas deste Cristo, que veio para semear o seu reino que não tem fim, ele já está implantando o seu reino, e ele está implantando aqui, entre nós.
E quando a gente olha para o texto do Apocalipse, que a gente vê João dizendo, vi novos céus e novas terras, a gente tem a impressão de que Deus vai pegar o planeta Terra, vai jogar uma bomba atômica, né? Pum, vai destruir tudo e vai fazer tudo de novo. E a gente não para pensar que talvez este novo céu e essa nova terra seja a mesma criação redimida, sem o pecado. Porque há tantas maravilhas neste mundo criadas por Deus, porque Ele haveria de destruí-lo, se foi Ele quem o fez com tanto amor e viu que era bom, não é mesmo? Então, esta criação que será redimida, esta consumação dos séculos, este retorno de Jesus, ele já está acontecendo hoje. O seu reino não tem fim. E, aliás, este é o desejo de muitos governantes. O maior desejo da imensa maioria dos imperadores era ter e é ter um reinado que não tem fim. Roma perpetuou durante séculos a imagem de César, independente de quem ocupasse aquele lugar, para dar a ideia de infinitude ao Império Romano. E até o Império Romano caiu. Não há reino na terra que dure eternamente. Muitos querem o poder pelo poder, mas Jesus, aquele que tem o poder, ele não exerce o seu poder pelo poder, ele exerce o seu poder em amor. O reino de Deus, ele é para ser vivido hoje, desde já em nossas vidas, em nossas atitudes. O reino está aí. Nós não devemos negar os valores deste reino, nós não devemos esquecer os valores deste reino, nós devemos assumir os valores deste reino na nossa vida hoje, porque a luz já brilha entre nós, o caminho já nos foi apontado, a palavra de Deus encarnada já está no meio de nós, e nós aguardamos a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós vivemos o Natal nos esquecendo disso. Nós nos esquecemos que a principal imagem que nós temos que fazer no Natal é a imagem de Jesus. Concluindo, veja quanto contraste. Jesus nasceu em um local humilde, mesmo sendo filho do Todo-Poderoso. Ele foi posto em uma manjedoura, lugar onde se põe comida para os animais, mesmo sendo herdeiro do trono. Ele não habitou em nenhum palácio, ele nasceu na estrebaria, cercado de animais, mesmo sendo o mais poderoso rei de todos os tempos. Neste Natal, nós devemos gravar essa imagem na nossa mente, que o mais poderoso, o herdeiro do trono, o rei dos reis, ele veio humilde, viveu humilde, e na humildade ele nos chama para viver o seu reino. Que imagem você faz do Natal? Que imagem você tem do Natal? Guardemos a imagem do rei humilde, que veio pobre, veio desprezado, veio deixado de lado à margem, mas veio para implantar um reino que não tem fim. Começou lá em Belém, naquela noite fria, não estrebaria, e continua até hoje. Que Deus nos abençoe. E aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aí. Se você não curtiu, dá um desjoinha. Se você gostou, compartilha nas redes sociais, assine o canal, mande a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.